A moldura oligárquica. No início do governo provisório de Getúlio Vargas, as divergências entre os grupos no poder eram evidentes. Com uma ponta de arrependimento e muita insegurança, os representantes das oligarquias regionais viam chegar interventores, geralmente tenentes, nomeados pelo presidente para dirigirem seus estados com amplos poderes. Empossado em 3 de novembro de 1930, Vargas assumiu o compromisso de convocar uma Assembleia Constituinte, a fim de elaborar uma nova Constituição para o Brasil. No entanto, os tenentes, organizados no Clube 3 de Outubro, procuravam prolongar o governo provisório com o objetivo de enfraquecer o poder regional no Brasil e consolidar suas posições políticas. Com Getúlio Vargas, os tenentes viam a possibilidade de estabelecer um Estado forte e centralizado no Brasil, um velho projeto acalentado desde o final do século XIX por grande parte do Exército. Os descontentamentos logo se transformaram em clara oposição. As oligarquias regionais exigiam o restabelecimento do jogo parlamentar. Antigos aliados ergueram-se contra o governo e exigiam a convocação da Constituinte e o fim do governo provisório. A maior parte dos estados do Norte e Nordeste, Minas Gerais e até mesmo Rio Grande do Sul, terra de Vargas, voltaram-se contra o presidente, mas o principal foco da oposição residia em São Paulo. A chamada Revolução Constitucionalista de 1932, derrotada em menos de 3 meses, era indicativa das dificuldades políticas daquele momento. Apesar de contar com simpatias entre oligarquias de várias partes do país, os paulistas ficaram isolados. Nenhum grupo se arriscou nem viu perspectivas de sucesso na destituição de Vargas e numa nova aliança com São Paulo. Por outro lado, apesar de derrotados, os paulistas obtiveram concessões do governo federal, que visava com isso diminuir sua oposição a Getúlio, com a nomeação de Armando de Salles Oliveira, ligado ao Partido Democrático, como interventor, e a criação da Universidade de São Paulo em 1934. Os tenentes, desgastados em termos políticos, tenderam a se desarticular. A solução foi uma espécie de pacto político, ou compromisso entre vários grupos dominantes. Enquanto isso, Vargas ganhava o terreno. Sobre a Revolução de 1932. O controle sobre o estado de São Paulo foi exercido sucessivamente até 1932, por interventores federais que se compatibilizaram com grupos oligárquicos. Em 1932, formasse a Federação Única Paulista, a FUP, reunindo representantes do PD e do Partido Republicano Paulista. A oligarquia de São Paulo voltava a se reagrupar para defender seus interesses, exigia a entrega do comando político a civis conterrâneos e o estabelecimento da normalidade constitucional. A propaganda apelava para a resistência dos paulistas contra a ditadura de Vargas, levando milhares de pessoas às ruas de São Paulo. No clima de radicalização, 4 manifestantes foram mortos a tiros durante uma tentativa de invasão de um jornal tenentista: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, cujas iniciais formariam as siglas MMDC, que passariam a designar o movimento. A 9 de julho de 1932, estourou a rebelião armada em São Paulo. Durante 3 meses, uma força militar paulista de cerca de 8.500 soldados enfrentou quase 20 mil homens do governo central, muito mais bem equipados. Apesar da intensa mobilização das elites da classe média do estado, a derrota se deu no dia 1º de outubro do mesmo ano. Sobre a Constituinte de 1934. Nas eleições para a Constituinte, realizadas em maio de 1933, o governo estabeleceu um conjunto de regras que aperfeiçoava o processo eleitoral ao mesmo tempo que enfraquecia o poder oligárquico. O estabelecimento do voto secreto diminuiu a ocorrência das fraudes e a corrupção eleitoral. Por outro lado, a extensão do direito do voto para as mulheres ampliava o eleitorado. Por fim, a instituição da bancada classista, eleita por sindicatos de padrões e empregados, composta por 40 delegados, diminuía a influência dos outros 214 representantes eleitos em seus estados, em sua maioria defensores de interesses oligárquicos. Ao final dos trabalhos, em julho de 1934, a Assembleia Constituinte escolheu Getúlio Vargas para governar o Brasil até 1938. O país ganhava o mais avançado texto constitucional de sua história até então, que estabelecia direitos trabalhistas, garantias individuais e apresentava forte inclinação nacionalista contra seus recursos minerais. O presidente conseguia enquadrar as oligarquias no novo arranjo político
e assumiu um novo mandato com uma nova Constituição. Mulheres na política. A questão dos direitos políticos para as mulheres surgiu com nitidez durante a Revolução Francesa. Olympe de Gouges publicou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, uma versão feminina da célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Defendia a participação da mulher na vida política e civil em condição da igualdade com os homens. Em 1848, na França, uma nova revolução resultou na instituição do sufrágio universal, o direito de voto. Mas só os homens podiam votar. No mesmo ano, a Convenção dos Direitos Femininos, realizada em Nova York, publicava a Declaração dos Sentimentos, que defendia o direito de voto para as mulheres. Sua principal palavra de ordem era: homens seus direitos e nada mais. Mulheres seus direitos e nada menos. Foram insultadas e ridicularizadas e agredidas. O início do século XX foi marcado por manifestações sufragistas, como foram designadas as mulheres que reivindicavam o direito de voto. Na Europa e nos Estados Unidos, grupos e associações femininas mobilizavam-se pelo direito à participação política. Em 1920, o direito ao voto foi conquistado nos Estados Unidos. A partir de então, sucessivamente, diversos governos passaram a incluir as mulheres entre os seus eleitores. Nízia Floresta, influenciada por Mary Wollstonecraft, publicava o livro Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. Seu estado natal, Rio Grande do Norte, foi o primeiro a legislar o voto feminino no país, em 1928. A paulista Berta Lutz também é considerada uma das importantes líderes do movimento sufragista, e sua atuação é lembrada como fundamental para a decisão que permitiu que o Código Eleitoral garantisse o direito de voto de participação das mulheres nas eleições de 1933. Com Getúlio Vargas, os tenentes viam a possibilidade de estabelecer um Estado forte e centralizado no Brasil. Calma aí. Os tenentes... Os tenentes, desgastados em termos políticos, tenderam a se desarticular. A solução foi uma espécie de pacto político... Sobre a Revolução de 1932, o controle sobre o Estado de São Paulo foi exercido sucessivamente até 1932, por interventores federais que se compartilhavam.